Com essa Fórmula 1 no mercado financeiro, será que a mesa proprietária é uma porta de entrada para os pequenos? Você está falando aí justamente do pequeno, daquele que entra com Sim. pouco dinheiro, né? Então, eu pela Mesa B3, proprietária. pela B3, eu dei aula em muitas mesas proprietárias ao redor do mundo. Índia, China, Canadá, Londres. Algumas aulas que eu ministrei fora do Brasil eram transmitidas para filiais ou para outros clientes da CME, a Bolsa de Chicago, né? A Bolsa de Chicago, ela é parceira, né, ela era parceira da B3, até porque ela tem uma participação, né? Ela comprou parte da BMF antes da fusão com a Bovespa, ela comprou 10%. Depois houve a fusão BMF-Bovespa, por conta até dessa fusão, né? Do cálculo aí matemático dessa fusão, a posição da CME caiu para 4,8%. Não sei se ela comprou mais ações, fez aporte, enfim. A CME é uma sócia da B3, a Bolsa de Chicago, então eu dava aulas lá na sede, eu dei aulas para algumas mesas proprietárias, gestores de fundos, lá no escritório da CME em Londres, e distribuídos os escritórios e a audiência distribuída pela Europa. Muitas mesas proprietárias. Eu dei aula numa mesa proprietária da Índia que tinha 4.000 traders, e era um prédio assim no meio daquela favela gigantesca que era onde estava instalado o prédio lá em Bangalore, na Índia, perto de Nova Delhi, aqueles prédios lindos, espelhado igual o Berrini, né? Vários andares, cada andar tinha 200, 300 traders, uma coisa linda. Um gestor, uma vez, eu lembro, eu passeando nesse andar, todo mundo tinha 6 monitores, né? Os traders, e aí eu passei na mesa do lado, assim, num canto, tinha um cara com 12 monitores. Eu falei, caramba, esse deve ser o pica do pedaço, né? O que você opera? Eu falei, não opero nada, eu sou o gestor de risco. Por isso que ele tinha 12 monitores, né? Ele devia ter um monte de alarme lá para tocar, para estopar alguém. Claro que o stop devia ser automático, mas ele devia ficar monitorando o risco ou o saldo total da mesa em tempo real, né? Canadá, Estados Unidos, mesas proprietárias do mundo inteiro. Mesas gigantes. De todas elas, sem exceção, os traders operavam fisicamente em algum escritório, né, em alguma instalação. Todas elas instalações maravilhosas, como se fossem de um banco de investimento, como se fosse aquele espaço do BTG, né, que já apareceu na mídia algumas vezes, né, que é o trading floor de 3, 4 andares, uma coisa linda de se ver, centenas de traders operando. Todas elas eram igualzinho uma tesouraria de banco, igualzinho. Os traders ficavam lá. Inclusive, um dos gestores de uma prop trade que assistiu um treinamento meu lá em Londres em 2014, ele me convidou para ser chefe da mesa de BMF que ele estaria abrindo, uma mesa de BMF na prop trading dele. Eu falei, putz, eu tenho família, tenho filhos, não sei o que, bababá. Vi os preços dos imóveis em Londres, alto pra cacete. Eu falei, putz, o que eu pago hoje na minha casa, eu moro num kitnet aqui, né? Na zona 1, na zona 2. Eu não posso tocar isso lá do Brasil. Eu falei, não, meu dinheiro eu quero ficar vendo de perto quem trabalha com ele. Acabei que eu não fui para essa mesa, uma baita proposta maravilhosa. E então, respondendo a sua pergunta, no Brasil, não vou mencionar nenhuma mesa proprietária, mas eu não conheço nenhuma mesa proprietária como essas. Todas são vendedoras de curso. Inclusive, a mais famosa delas, listada na bolsa, é só pegar o resultado trimestral. Como qualquer empresa listada em bolsa, você tem que apresentar os resultados. Você vai ver o resultado: 97%, 96%, 98% do resultado é na venda de cursos ou acesso ao simulador para, entre aspas, te capacitar a entrar para a mesa, para, entre aspas, operar o dinheiro da empresa. Só que, na verdade, com essas alavancagens que a gente tem hoje, os 10 contratos que eles vão liberar para você operar, você gastou 4, 5, 6 vezes até passar pelo funil de simulador, etc., pelos custos obrigatórios que tem que comprar. Você gastou 3, 4, 5 vezes mais e aí chegou lá para operar o dinheiro deles, que na verdade é o seu que está lá. Até porque os resultados estão lá, preto no branco,
no relatório trimestral. 90 e tantos por cento, 95, 97 é resultado de venda de curso, 2, 3% é resultado de tesouraria, ou seja, resultado da mesa proprietária. Pronto. Se tem alguma nesse estilo que eu conheci, né, ao longo da minha carreira lá como docente da B3, se tem no Brasil, eu não conheço e peço desculpas. Todas que eu conheci, todas que me perguntaram, que eu ouvi falar, elas estão no mesmo patamar, desculpa dizer, dos vendedores de curso de Instagram, né? Aquela molecada que aparece lá na Ferrari alugada, no Porsche, na lancha, dizendo que você vai ficar rico com dinheiro amarrado com elástico, né? Enfim, ostentando alguma coisa para a galera ficar deslumbrada e pior que caem, né? Pior que a galera cai nessa armadilha, nessa pegadinha. Então, eu não conheço nenhuma mesa proprietária séria no Brasil. Não conheço. Deve ter, provavelmente. Então, se você, por exemplo, quer começar como trader, eu acho que quando você já pensa em mesa proprietária, que você já está pensando em operar muitos contratos, né? E aí a mesa vai te dar, sei lá, 40%, 50% do lucro. Se você for bom, vai aumentando. E aí, quando tiver, sei lá, operando 100 contratos, você vai ficar com 70% do lucro. Mas na boa, né? Você não vai conseguir ganhar dinheiro para eles, porque no final eles não estão formando trades, eles estão vendendo o curso e você está pagando por isso. Então, opere, estude, né? Tem tanto conteúdo gratuito, de qualidade hoje na internet, ou compre os melhores livros, né? De trade, opere em simulador. E, de novo, o vídeo que eu estou soltando spoiler agora, que eu gravei, é justamente onde eu me rendi a essa questão de operar com R$ 500, mas, né, eu fiz o seguinte disclaimer: você vai usar R$ 500 para aprender, você não vai ganhar dinheiro. Se você hoje tem, e eu falo isso porque tem muita gente de renda muito baixa, né, de classe C e D, que, por conta até de marketing digital, está sendo acessada por esses caras, né? E aí o cara fala, porra, eu ganho um salário mínimo, 2 salários mínimos. Não, mas se eu for trader, eu posso ganhar isso num dia, né? Eu posso trabalhar algumas horas por dia e ganhar R$ 100 por dia com 500 pratas. Ou seja, se você tem pouco dinheiro, você vai usar esse pouco dinheiro para aprender. Talvez você leve alguns anos para aprender, talvez esse pouco dinheiro acabe, você tem que fazer um novo aporte. Mas se você tem compromissos financeiros, você é pai de família, arrimo de família, tem esposa, tem que pagar aluguel, tem filhos, cara, largar emprego para tentar ser trader e tirar, vamos supor que você consiga até então, nesse país que a gente vive, sobreviver com 2 salários mínimos, com 3 salários mínimos. Aí você fala, pô, eu vou ganhar R$ 200 por dia com 500 pratas. Cara, você está cometendo suicídio financeiro e você pode destruir todo, né, o núcleo familiar no momento que não tiver dinheiro para botar o pão na mesa. Então, você quer operar com R$ 500 por dia? Não tem problema. Você vai ter que fazer Uber, vai continuar no seu emprego. Se seu emprego permite horários flexíveis, você vai trabalhar de tarde, de noite, madrugada, final de semana. E eu falo isso até por conta de uma entrevista que eu fiz com um aluno meu, que ele é formado em economia, com pós-graduação em mercado financeiro, e hoje ele trabalha como garçom das 7 da noite até as 3 da manhã para poder, durante o pregão, horário comercial, ele se desenvolver como trader. Mas ele não precisa do dinheiro do trading para pagar a conta. E então ele opera o quê? Um contrato. Por quê? Porque ele não precisa do resultado desse um contrato para pagar nada. Nada. E mesmo assim, ele comentou que ainda está tendo dificuldade de ter consistência, virar chave, porque é aquela pressão. Cara, eu sou economista, tenho pós-graduação, puta, tô atuando aqui como garçom, e como garçom às vezes ele é desrespeitado, etc. Porque mal ou bem ele foi economista, ele era analista de crédito no Serasa, então ganhava grana, né? E aí, às vezes chega um desgraçado lá e fala, pô, esse relógio que você está usando não é relógio de garçom. Ele me contou isso, foi de partir o coração. Mas o cara não sabe a história dele, né? Mas olha a perseverança. Ele quer ser trader profissional. Só que ele sabe que ele não pode contar com o dinheiro do trade no início.
porque é extremamente difícil. Assim, é a mesma coisa, desculpa a comparação, a galera às vezes, o pessoal, de repente talvez mais humilde, fica puto comigo, mas porra, ninguém entra numa faculdade de medicina para ganhar salário de médico no primeiro semestre, no primeiro período, vai levar 10 anos, idem engenharia, idem qualquer outro curso. Até por conta disso, eu usei um exemplo recente, porque a galera fica me lacrando, dizendo: ah, você só compara o trade, o day trading, né, a profissão trader como curso universitário. Eu vi que o cara queria lacrar, eu comparei então com um pedreiro. E aí vários pedreiros que me seguem, eu tenho orgulho de dizer que tem vários pedreiros me seguindo, assim como tem seguranças do meu condomínio, porteiro do meu condomínio, garçons me seguindo, que querem mudar de vida, e eles viram, já tentaram provavelmente antes, caíram nessa armadilha de tentar ser day trader num cursinho de final de semana, numa aula online, enfim, tentaram e viram que deu errado, e aí acabaram, mal ou bem, né, uma vez ou outra devem ter ganho, foram mordidos, né, pelo day trading, e acabaram me encontrando no meu canal e viram eu falando dessas dificuldades e falaram: você tem razão, etc. Então, esses dias, alguns pedreiros falaram: eu levei 6 anos de servente até ser pedreiro. 6 anos. Teve um outro que falou que levou 4 anos, né? Porque aí eu falei: bom, já que falar de médico, engenheiro, né, o pessoal quer lacrar, dizendo que day trade não pode, day trade então não pode ser para pobre. Porra, vamos falar então do pedreiro. Você acha que o cara tá, pô, acabei, tenho 17 anos, quero ser pedreiro, né? Ajudar, ser um empreiteiro, construir casa, etc. Cara, o cara vai carregar balde de cimento para outros pedreiros durante um bom tempo. E até ser um pedreiro de qualidade para se aventurar a não ser empregado de um empreiteiro, de uma construtora, e ele mesmo começar a fazer obra para outras pessoas, pode demorar 5, 6, 7 anos. Então, se para ser pedreiro, né? E aí eu vou, não quero desmerecer o trabalho, mas justamente para efeito educacional. Pô, o pessoal acha que deve ser mexer o cimento, botar cimento, tijolo em cima de tijolo, né? Se leva tantos anos assim, porque não é simplesmente isso, quiçá ser trader. Ser trader, ser operador do mercado financeiro. Então, eu sou às vezes mal visto pela geração nova, mas é o que eu falo, eu comecei minha carreira com 35 anos, cara. Se vocês são novos, pelo amor de Deus, olha só, vocês têm 15, se vocês têm 20 anos, 8 anos, vocês têm 15, 17 anos de vantagem sobre mim quando eu comecei. Então planejem a carreira, sabe? Com seriedade, com o pé no chão, sem sonho, sem fantasia. Pelo amor de Deus, parem de ser trouxas, parem de fazer a fortuna dos outros, que tentaram provavelmente um dia ser traders, né? Deu tudo errado, e aí já tinha um ou outro ganhando dinheiro, né? Vendendo essa ilusão. Foi pelo mesmo caminho, né? O marketing digital está aí para favorecer, para vender sonhos, né? Que diga fórmulas do lançamento e outras técnicas afins. Então, primeira coisa, se você tem oportunidade de estudar, estude, se forme, nada de largar a faculdade para ser trader, né? Se você tem emprego e quer ser trader, cara, simulador, muito tempo de estudo, talvez anos de estudo e um emprego em paralelo. Agora, você quer largar a tua profissão agora para ser trader? Como eu sempre falo, precisa ter muito dinheiro, mas muito dinheiro não é para ser trader. Se você tem R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000, R$ 1 milhão, não muda nada. Você vai começar, por exemplo, operando mini índice, com R$ 1.000 de margem para operar um contrato e acabou. Mas a margem é R$ 150. Isso agora, né? Porque antes era R$ 15. Graças a Deus, as corretoras aumentaram a margem. Eu falava que era um absurdo e ninguém me batia dizendo que você não quer que as pessoas que não têm dinheiro sejam traders. Falei, cara, ninguém vai ser trader com R$ 15 de margem, pelo amor de Deus. Mas enfim, hoje é 150. Você tem R$ 1.000, né? Você não vai operar 6, 7 contratos, vai operar um contrato. Esquece a margem da corretora. Pensa em R$ 1.000 por contrato. Porque perdão, um contrato de mini índice, com o valor do mini índice de hoje, você vai operar cerca de R$ 23.000.
com R$ 1.000, está se alavancando 23 vezes. Agora, se você pegar, por exemplo, R$ 23.000, deixa eu dividir aqui, ó. R$ 23.000 dividido por 150, que é a margem atual, dá 153 vezes de alavancagem. 153 vezes. Isso é fatal. Isso é fatal, você pegar os R$ 1.000 e usar tudo de margem. Agora, imagina quando era 15. Você estaria se alavancando 1.500 vezes. Só que isso, você bota no Excel, né, um gain depois do outro, né, o Excel pode tudo, são os traders de Excel. Você fica milionário em 2 meses, em um mês, né? Mas só fazer as contas, meu. Tirar R$ 100 por dia de R$ 500 é 20% ao dia. Pô, em um ano você tem todo o dinheiro do planeta Terra, meu. Para e pensa. Faz sentido? Não faz. Não faz, isso não existe. Né? Então, com isso, a nossa profissão trader, ou operador de mercado financeiro, vem sendo destruída por conta disso, né? Do que se divulga, se vende, se fala em rede social. E é uma profissão como outra qualquer. Não precisa, então, comparar com medicina, com médico, com engenheiro. Compara com pedreiro. O cara que nunca mexeu numa pá de pedreiro, nunca mexeu com cimento, vai passar, sei lá, 6 meses, um ano. Teve um depoimento no meu vídeo. O cara foi servente de pedreiro por 3 anos, antes de começar a ser auxiliar de pedreiro.